Boa tarde, alunos. Antes de mais, gostaria de vos dizer que a aula de hoje... Boa tarde, alunos. Antes de mais, gostaria de dar a conhecer-vos acerca da aula de hoje. Nós temos como objetivo falar acerca da Primeira Guerra Mundial. No entanto, como sabemos perfeitamente, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra em que existiu conflitos entre as grandes potências imperialistas. Uma das situações que pretendo falar acerca da situação da guerra foram os fatores do desencadeamento, a competição imperialista e o nacionalismo europeu. No entanto, vamos começar a abordar a seguinte situação. No início do século XIX, a Europa podia orgulhar-se das suas conquistas. Considerava-se o centro do mundo. Alimentava um sentimento de superioridade. Vamos ver mais ou menos superioridade em relação a quê? Em relação aos demais continentes. Por quê? Porque tinha uma indústria poderosa, uma forte capacidade financeira, tinha um extenso domínio comercial, vastos territórios coloniais, uma numerosa densidade populacional, cerca de 25% da população mundial eram todos europeus. Prestígio e a credibilidade das suas universidades. Uma qualidade de vida cada vez mais generalizada. A este período de brilho e extensão civilizacional, de confiança no futuro e progresso sem limites, atribuiu-se a designação de Belle Época, que é a Bela Época. Esta Bela Época foi no ano, praticamente no período do ano de 1890 a 1914. Mas nem toda a Europa comungava o mesmo grau de desenvolvimento. No entanto, nos finais do século XIX, nasceu uma fortíssima rivalidade econômica entre a Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra não via com bons olhos o crescimento alemão. Entre a França e a Alemanha havia um clima de tensão por causa dos territórios Alsácia-Lorena. E a França tinha perdido apoio da Guerra Franco-Prussiana no ano de 1870 a 1871. A Península Balcânica, uma zona de múltipla nacionalidade, onde vários movimentos de libertação tentaram pôr fim ao domínio austro-húngaro. A Europa vivia um ambiente de paz armada. As potências encontravam-se divididas em dois grandes blocos e preparados para enfrentarem-se. O entendimento entre elas tornava-se cada vez mais difícil. A situação da paz podia desmoronar-se de um momento para outro, pois as ameaças eram muitas. Uma das ameaças, começamos com as rivalidades políticas e internacionais, apoio da partilha de África, que é a Conferência de Berlim. Colonialismo imperialista, nacionalismo exacerbados entre a França e a Alemanha, mas também nos Balcãs. A concorrência econômica, sobretudo entre a Inglaterra e a Alemanha. Agora, vamos ver acerca da situação
das políticas das alianças. Uma das situações que vocês têm que ter em mente, devem saber o que são as alianças. Normalmente as alianças são mais em termos de quando existe relações de amizades entre países com a tendência de procurarem juntarem-se para defender os seus objetivos que sejam comuns. E, no entanto, neste contexto, uma das situações dessas alianças era para juntarem-se no caso de uma agressão de um dos seus aliados. Temos a primeira aliança, foi a aliança, a Tríplice Aliança, composta entre a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. A Áustria-Hungria quer dizer que é o Império Austro-Húngaro. Depois temos a Triple Entente, que fazia parte da França, a Rússia e o Reino Unido. A partir de 1904, esta situação internacional agravou-se devido à existência de duas zonas de conflito entre as potências. A política das alianças assentava-se no princípio de que se um dos membros fosse atacado, receberia auxílio dos seus aliados. Nesse contexto, aí já começamos a ver praticamente a Europa numa beira de conflitos, porque quando temos a existência de duas zonas, praticamente aquilo estava dividido, então já estava à beira de um iminente conflito entre as grandes potências. E, no entanto, é com base nessa situação que eu gostaria com que vocês pudessem saber. Uma das razões principais que fizeram com que partissem para a Guerra Mundial foi a situação da divisão da África. Outro ponto também importante foi a concorrência econômica entre a Inglaterra e a Alemanha, porque os ingleses não viam com bons olhos o crescimento econômico alemão. Por outro lado, também temos outra situação, que era o problema entre a França e a Alemanha, por causa das províncias perdidas na Guerra Franco-Prussiana, no ano de 1870 a 1871, em que a França perdeu as duas províncias, a Sáucia e a Lorena. Para os franceses, foi uma autêntica humilhação, porque a Europa, antes, no período de Napoleão Bonaparte, Napoleão tinha feito várias investidas militares e, no entanto, tinham prestígio os franceses porque tinham várias zonas sobre as suas ocupações. E, no entanto, ao perderem esta guerra, no Palácio de Versalhes, o imperador Guilherme I foi aclamado como imperador alemão em França, no Palácio de Versalhes. E para os franceses foi uma autêntica humilhação. Até nas escolas francesas, durante as aulas de geografia, colocavam um pano preto e as crianças depois perguntavam ao professor, colocavam um pano preto naquelas duas províncias, Sáucia e Lorena. Perguntavam, mas, professor, para que este pano? E o professor respondia, este pano preto significa um luto das nossas províncias francesas que estão ocupadas pelos alemães. Então, os franceses, desde criança, já cresciam com ódio contra os alemães. Então, é daí que depois
a situação de desentendimento foi avançando e os países partiram para a guerra. No ano de 1914, terminou em 1918. E, no entanto, na próxima aula, vamos abordar acerca do decurso da guerra. Muito obrigado. Desejo uma continuação de uma ótima tarde para vocês. Até a próxima.